Mas uma coisa que eu acho importante destacar, que a gente está falando do antropoceno, o antropoceno é Eu uma ia pedir para você definir o conceito. Então, Ambos, Para caso alguém antropoceno e esteja capitaloceno ouvindo. também. Isso. Quem esteja ouvindo, a gente tem uma Uma definição compreensão. É que eu tenho mais familiaridade O antropoceno. com o antropoceno, né? Que, assim, a gente tem... Uma das grandes contribuições de geologia para a ciência e para a história da humanidade foram principalmente duas coisas, né? A teoria da tectônica de placas, que revolucionou muita coisa. Mas, assim, principalmente o conceito de tempo profundo veio junto com a geologia, que a Terra tem 4,6 bilhões de anos, né? Não se limita apenas à nossa existência como humanidade, né? Então, esse tempo profundo tem uma tabela cronoestratigráfica, né? Uma tabela que é dividida desde 4,6 bilhões de anos no início da Terra, quando a Terra se formou, até o presente, ela é dividida em várias unidades, épocas, éons, períodos, né? E agora a gente está no período do Quaternário, na época do Holoceno, né? Indo para uma coisa assim mais específica. E o que é a geologia, queira ou não queira, que vai determinar cientificamente se o antropoceno existe ou não, porque tem que estar dentro dessa tabela cronoestratigráfica. Então, ela ainda é geologicamente, a proposta para ser uma época, uma transição do Holoceno para o antropoceno, por vários fatores, né? Que isso não tira da cartola, né? Tem muitos fatores para se determinar esse tipo de coisa. Que é a base daquilo que você falou, que há um material novo, manufatura humana, que está metido lá nessas rochas que eram originárias, né? Sim. Então, Essa um raiz. dos fatores, né? Mas, então, ela ainda é uma unidade de tempo informal, que até esse ano vai ter uma comissão, uma reunião do pessoal que trabalha com a atualização. Essa tabela cronoestratigráfica ela é atualizada várias vezes por ano. Todas as nossas unidades de tempo estão sendo sempre atualizadas, com novos marcadores. E vai ser a votação. Agora, será que vão votar para o antropoceno, sei ou não? Por isso que eu cheguei, que os geólogos já falaram para mim, olha, já virou uma questão mais do que geológica, política. Como que nós, da geologia, vamos continuar negando ele ali, né? Não negando, mas não oficializando, porque também é difícil você oficializar alguma coisa, que nem, por exemplo, marcadores normalmente são extinção em massa, tem que mudar a composição da Terra globalmente, que nem tem o carbonífero, foi quando teve um boom de carbono, por vários motivos na história da Terra. Então, a gente tá uma coisa que ainda está acontecendo, e como que a gente vai nos marcar? Então, o movimento dos antropocenistas, eles querem, é o que vai entrar em votação, se for votado. O marcador vai ser nos anos 50, a partir dos testes de bombas nucleares, a partir do boom de produção de plástico também. O microplástico é realmente um dos marcadores, está em todos esses sistemas da Terra. Todos os ambientes da Terra, né? Marinho, terrestre, nas geleiras. Então, só para deixar claro, né, que ainda é um movimento novo, assim. Será que o antropoceno vai ser votado esse ano e não vai ser mais informal? Mas é justamente o que vocês estavam falando, né? Que é realmente por uma necessidade mais política de pensar sobre isso. Se você define que a gente está nesse tempo, você pensa de uma outra forma sobre isso. Mas realmente eu imagino que tem todo um trabalho muito, muito complexo por trás disso. O meu ResearchGate lá vive atualizando, né? Um artigo rebatendo o outro sobre o antropoceno, sobre não sei o quê. Será que vai ser esse marcador ou não? Essa tá bem fervorosa, essa... Porque, deixa eu entender, porque os que são contra creem que, tipo assim, pode ter uma mudança de consumo, por exemplo, inferior de plástico, que aí não passa a ser uma coisa contínua. De produção, de imersão desse novo material no material milenar, é isso ou não? Então, é que muitos dos argumentos... Que é novo demais, é isso? Assim, falam muito que recente. Pelo menos tem que ter, por exemplo, um espaçamento temporal para você poder definir uma nova unidade. Mas isso a gente pensando, que nem eu falei, é geologia clássica, né? De pensar no passado é mais fácil nesse ponto. Não é complexo isso, da forma que, assim, a gente tem que ter que nem você falou, um grande período, mas os outros que foram definidos, a gente não definiu depois. Sim. Tipo, depois que eles já passaram. Então, como que a gente vai... Esperar passar? Dentro dessa história tão recente da humanidade, né? Vai esperar, enfim, tantos e tantos e tantos e tantas gerações de humanos
passarem para definir um marcador. Mas assim, complexo. O que é fato e o que é... Todo mundo concorda que o ser humano é agente geológico. Você vê, para construir uma estrada, gente, desmonta uma montanha em semanas. Verdade, sabe? Uma coisa que um processo erosivo levaria milhões de anos, faz em semanas. Né? Então, os próprios transposição de rio. Parece que lá na Europa, uma amiga tá fazendo doutorado, terminando lá, ela comentou assim comigo que na Europa não se tem mais rio natural. Todos foram moldados e mudado o curso. Até se você for ver o Tietê aqui em São Paulo, é também um rio que foi... ele era todo um rio bonitinho, que fazia suas curvas e virou uma valeta gigante aberta atravessando o estado. Curitiba também tem isso. Tem rio subterrâneo em Curitiba, passa embaixo da Rua 15. Transposição de rio, a gente pensa de uma forma grande, né? Para realmente de um país fazer. Mas algo que é feito pelo ser humano há muito tempo, né? Tipo... Eu vi um trecho com um geólogo conversando sobre... tá, diga. Que eu ia pedir o conceito também pra gente... Ai, meu Deus, tô batendo muito agora. O conceito de capitaloceno também, se você conseguir definir pra gente. Só pros nossos espectadores, assim, sabe? Pra gente não tá falando de algo muito distante. Então, ele é parte do antropoceno, na verdade, né? Ele é um passo... Então, é isso que eu até comentar quando a Fernanda estava explicando, que se você for colocar, por exemplo, uma questão como antropoceno que engloba 12 mil anos de história da humanidade, você também vai ter que criar subdivisões dentro de um conceito, de acordo com o próprio desenvolvimento humano. Que aí não vai ser uma era geológica, mas daí, quando você vai pensar o ser humano enquanto realmente um agente geológico, talvez a gente pule muito para frente, justamente nessa história da humanidade, que daí talvez entre muito uma questão do capitaloceno, né? Mas aquele negócio, se você for pensar em modo de produção capitalista em si como uma datação de força produtiva humana, daí é uma questão ali que a gente vai pegar 150, 200 anos, assim, dependendo do país, dependendo do local. E dentro do capitalismo você já tem outras divisões de capitalismo. Você tem o capitalismo tardio, que vai surgir depois quando questões culturais, as questões identitárias, outras questões assim também se tornam mercadoria. Também valores governamentais também se tornam mercadoria. Então você tem... como que você vai dividir um antropoceno, a história da humanidade, que é uma coisa tão ampla e que passa por tantos lugares e determinações até locais, né? De cada cultura, de cada país, como que vai ter essas interações. Mas o capitaloceno é um que eu veria como fazendo mais sentido, porque engloba o momento da história da humanidade em que tem um modo de produção que influencia diretamente na formação geológica da Terra, dentro do que eu estou sabendo, né, até do que a gente está conversando, assim, porque seria esse modelo de produção mais recente que faz sentido que acelera o antropoceno. Faz a intervenção, direta. Eu li um artigo que fala assim, que o capitaloceno prova que o antropoceno já existe, sabe? Ele vem porque dizia, olha, fala-se 10, 12 mil anos, não se sabe exatamente, né? Da presença humana mais massiva, vamos falar assim, mas, na verdade, é agora, no período do capitalismo, é que essa presença começa a se acentuar. Mas isso seria o que? A partir dos anos 50? É que assim, você vai ter... Antes até, né? O capitalismo em si, ele da vai... Revolução Industrial. Século XIX, assim, meio do século XIX, começo do século XIX, assim, até o capitalismo tardio, daí vai ali para a questão dos anos 30, 40, quando você tem desenvolvimento de meios de comunicação massivos, outras formas que vão transformar esse consumo cultural uma coisa mais mercadológica, vai desenvolver essa indústria da cultura, indústria dos valores culturais, assim, uma questão mais recente. Tá junto aí, você falava da questão das vias, né, dos rios, do desvio de rios. Até entra aqui essa questão que eu li um artigo, foi no Folha de São Paulo, recente, logo uns 15 dias depois daquele evento ali catastrófico, né, em São Sebastião, São Paulo. Né? E o cara fala o seguinte, olha, o que não está se percatando é a formação, nunca ouvi falar disso, viu? É a formação como chama? Das montanhas aqui, do mar, a Serra do Mar. Ele falou assim, a Serra do Mar, a palavra dele, viu? Eu daqui a pouco eu lembro o nome dele, mas ele é da USP. Ele falou o seguinte, é como se fossem grandes montanhas de pedras, muitas pedras, e pedras imensas. Ele falou assim, o que acontece, a terra sobre essa pedra não é muito extensa. Ele falou, então, quando você começa a ocupar, ela começa ali entrar água, entrar tudo, e peso faz com que essa terra escorrega. Aí ele citou, inclusive, foi logo em seguida, citando a questão das rodovias aqui no Paraná, e Santa Catarina. O que acontece? É o peso tão grande, e ele tá bordeando essa montanha, mas a base dela é pedra. E esse peso sobre essa parte de terra, vamos chamar assim, ou até ele dizia,
até de pedras fragmentadas, começa a escorregar. Ele falou assim, isso é imprevisível, dizia ele, né? Então, não sei se você tem algum estudo sobre isso também, porque ele fala assim, que aqui sim é o Capitaloceno confirmando o Antropoceno, entende? Quer dizer, que agora, na sua versão industrial, capitalista, etc., é quando confirma, né? E talvez isso que você está vendo agora é a confirmação do Antropoceno. Por isso eu acho assim que, claro, só uma outra área, é que assim, essa discussão é um pouco não, assim, o pessoal não está levando em consideração que agora sim a presença do Antropoceno é quase indiscutível, né? Pois é, então, tem mais, por exemplo, esse caso dos desastres naturais, trazendo aqui para nossas BRs que liga Curitiba ao litoral. Bem recente, né? Bem recente, só que também tem o processo natural da natureza. Ter escorregamento, deslizamento. Sempre teve, né? Sempre teve, né? E agora a gente tem a nossa presença ali, ou acelerando, construindo lugar errado, ou tirando a vegetação, ou não monitorando os lugares certos. Aqui na nossa rodovia, por exemplo, foi um mapeamento mal feito, né? Os profissionais não fizeram uma boa análise de risco geológico. Quando construíram. Quando construíram, mas o monitoramento dos processos naturais. Eles consideraram que tem presença de vegetação, está seguro. E não é bem assim. Eram locais que, se você monitorasse, saberia que naturalmente poderia acontecer. Né? Então, também tem essa relação, né? Você tem que monitorar as coisas direito, usar os métodos certos. Eu acho profissionais que isso competentes. É um ponto em termos de desastres que a gente tem vindo... A gente vê cada vez mais recorrente, em termos de monitoramento mesmo. Porque fora os erros humanos na construção das coisas, enfim, de barreiras... Enfim, qualquer coisa que precisa ter esse mapeamento, não só geológico, mas eu imagino que de muitas áreas. O monitoramento, a gente não vê ele sendo tão forte, né? Tão recorrente em muitos casos. E aí a gente vê... E às vezes até acontece, mas aí tem questões políticas. Com certeza. Tudo é política, né? E isso, nossa, se você for ver por esse lado, assim, todos os grandes enchentes, todos os problemas urbanos que a gente vê, alagamento nas cidades... até casos mais extremos, como o deslizamento de Mariana, todos eles perpassam por essa parte de que você tem que permanecer monitorando e permanecer analisando os riscos, né? Eu que trabalhei durante muito tempo com riscos, que nem não sei se vocês lembram quando teve aquela tragédia de 2011 aqui na Serra do Mar, também em Morretes. Eu trabalhei na Mineropar, num tempo que é o local do Serviço Geológico do Paraná, que até mudou de nome. Desde 2005, uma equipe de geólogos estavam prevendo naquele mesmo local, aquele mesma quantidade de coisa que escorregou. E eles estavam há anos alertando. Daí você chegava na sala deles, tinha um mapa de risco de 2005, assim, atrás, assim. E daí eles sobrepuseram os deslizamentos que aconteceram depois. Estava previsto. Quase 100% de acerto, gente. Então, a maioria também desses desastres já foram... já fizeram previsão sobre eles, mas parece não se levou a sério politicamente. Não, nem o político, eles não querem prevenir. Parece que os caras querem ser o cara que vão remediar, salvar, que vão lá né? salvar, o herói. Tal. Tem isso também. A própria noção de um desastre ambiental, né? O meio ambiente não realizou nenhum desastre, ele só é uma força existindo. Sim, existe um desastre social, é um desastre político. Concordo. Então a natureza não tem culpa. O próprio conceito de desastre, né? Tipo,